Romanos 8, 28, você já leu ou não? Quem sabe de cor aí? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui nessa manhã? Então fica tranquilo, Ronaldo Lidório chegou em Curitiba. Só não vai chegar na nossa igreja. Situações que acontecem, infelizmente, por causa de condições climáticas e adversas e tal. Nós estamos aqui trocando mensagens com o pessoal que foi buscar ele lá. E somente agora que está conseguindo liberação das malas e tudo mais, então ele não vai conseguir chegar a tempo aqui. A parte boa é que tem bastante vídeo do Ronaldo Lidório na internet, tem livro dele. Tem gente aqui que vai para o curso que ele vai ministrar essa semana. Então você tem aí, graças a Deus, a igreja de hoje permite isso para a gente. Só que, como é Deus quem governa a nossa vida, você vai depender do amor de Deus nessa manhã, porque você vai ter que me ouvir. A gente vai novamente mexer um pouquinho na nossa programação. Estava previsto para eu pregar à noite no encerramento do Converge. Então, logo mais à noite, o reverendo Juarez vai trazer para nós uma reflexão e a gente vai ter o Ministério Redentor aqui. Mas como o próprio reverendo Ronaldo Lidório disse para o Maia hoje, quando viu que essa situação ia trazer um desconforto, com toda aquela tranquilidade, meu irmão, Deus sabe de todas as coisas. Foi assim que ele falou? Então Deus preparou esse momento para nós, com certeza o Espírito Santo é quem fala, e eu dou graças a Deus por isso. Igreja, relação ou individualidade? Abra sua Bíblia comigo lá em Atos 17, 28. Ainda bem que a gente ainda tem avião. Imagina se ele tivesse vindo na época da igreja primitiva, a cavalo ou alguma coisa assim. Aí a gente... Pior que nesse caso já tinha chegado mesmo. Que era para vir ontem, né? Glória a Deus. Deus sabe todas as coisas. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Vamos ler junto esse versículo, queridos? Amém? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Pai querido, como é maravilhoso depender da sua provisão. Como nos conforta saber que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Como é bom saber que é o seu amor quem nos sustenta, porque todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Ti. Sobretudo que são chamados segundo o seu propósito. Fomos chamados aqui para o Converge nesses dias, ouvimos a Tua palavra por meio de servos valorosos do Senhor, e a Ti aprove, ó Deus, que essa circunstância que a nós é adversa acontecesse, mas a Tua presença é tão real nesse lugar quanto o nosso coração que bate. Nós não podemos ver, mas nós sabemos que é só porque isso acontece que a gente está vivo. Então nós louvamos o Teu nome pelo Teu Santo Espírito e rogamos, fala com a Tua igreja. Ministra-nos de acordo com a Tua vontade que nos convergiu para esse momento. Em nome e por amor de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Esse texto que acabamos de ler é só um fragmentozinho, já conclusivo praticamente, do discurso do apóstolo Paulo lá em Atenas. O apóstolo Paulo estava vivendo, a gente já ouviu agora no culto das 9, um resumo do que Deus fez na vida desse apóstolo, e agora a gente está aqui, e é interessante isso que a gente também não tinha combinado nada, né, Maia? Mas então eu vou pegar carona no que você falou, e porque Paulo agora ele está vivendo de modo latente aquilo que Deus chamou ele para fazer. Paulo, depois que teve a convicção ou a razão do propósito da sua existência, quando ele descobriu que ele não foi chamado para perseguir, mas para ser perseguido, e a sua vida passou a valer a pena, passou a fazer sentido, Paulo saiu então, junto com companheiros maravilhosos, nesse caso aqui com Silas, com Timóteo, e eles foram plantando igrejas e avançando com o evangelho, e eles chegaram num lugar, Atenas, um lugar de idolatria, um lugar que tinha tanto espaço para deuses
feitos por mãos, ou criados, elaborados pelos homens, que tinham um determinado altar lá, que eles nem sabiam para que Deus que era, mas eles já estavam garantindo a vaga dele. Era o altar ao Deus desconhecido. E o Paulo pega carona nesse contexto, nessa situação, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus mesmo. Então ele faz referência a esse Deus desconhecido para apresentar o eterno. E ele começa então nesse texto, depois você lê com bastante calma, vale a pena você dar uma relida em todo o capítulo 17, para você entender melhor isso que eu estou dizendo. Mas ele começa então a escrever, ou a descrever, melhor dizendo, quem é esse Deus que os atenienses ainda não conheciam, apesar de conhecer muitos deuses. E ele diz que, dentre tantos atributos que ele apresenta acerca do eterno, no versículo 28, ele diz que nesse Deus a gente vive, a gente se move, a gente existe. Nós temos conversado um pouco nesses dias, como eu disse, sobre essas duas realidades permanentes, constantes e características da Igreja de Jesus. A teologia vai chamar a igreja de igreja visível e igreja de invisível. Existe uma igreja que se identifica aqui nessa manhã e ao redor do mundo. A igreja institucionalizada, a igreja que tem uma denominação, que tem uma teologia, que tem uma placa, essa é a igreja visível, aqueles que são os famosos crentes. Mas há também uma igreja para a teologia que é invisível, é aquela igreja que ainda não sabe que é igreja. Quando a gente parte para o contexto missionário, a gente vai perceber que às vezes até já tem a igreja visível, ela está espalhada ao redor do mundo, mas há uma segunda característica dessa igreja que é visível. Ela está em parte estável e em parte instável, ou sofredora, e é isso que a gente está pensando aqui, como convergir essas duas realidades. Porque nós somos parte de uma mesma igreja. A Bíblia, uma coisa bonita do Apocalipse é que a Bíblia fala que só tem um povo. Ele é formado por pessoas de várias raças, tribos, línguas, nações, mas é um povo só. Jesus, quando ele define a sua igreja, ele chama essa igreja de várias formas, uma delas é corpo. Então, apesar de ser braço, perna, olho, cabelo, uns não têm muito cabelo, como é o caso do Maia, mas todos são corpo, né? Eu ia falar do Juarez, mas prefiro falar de você. Os dois pagam meia quando eles vão no barbeiro, sabia, gente? Eu ainda estou pagando inteira. Brincadeiras à parte aqui. Não fala, menino, você não sabe de amanhã, né? Eu queria conversar um pouco com você sobre o que é essa igreja? Como é que essa igreja, que é a igreja de Jesus Cristo, como é que ela se apresenta para nós? Eu queria primeiro falar rapidamente para você sobre esses dois conceitos que eu estou propondo para a nossa reflexão aqui: relacionamento e individualidade, ou relação indivíduo. Por que isso? Porque quando a gente pensa em indivíduo, a gente tem que pensar no seguinte: a Bíblia não fala de indivíduo. O que é o indivíduo? O indivíduo é um ser indivisível. A Bíblia não usa esse termo para se referir a nós. Indivíduo é fruto da sociedade que a gente vive. O indivíduo é fruto do individualismo, do egoísmo. O indivíduo é fruto da quebra da relação harmônica que existia no jardim. Eu tenho dito, e alguns membros da igreja vão falar, lá vem o da visão com aquela história de novo, mas isso você pode chamar de mantra, você pode achar que eu estou repetindo, mas é uma coisa que a gente sempre tem que ter no nosso coração e na nossa mente. Porque quando Adão viu a sua mulher, ele então percebe que ela é a melhor versão dele mesmo. Quando ele olha para a mulher, ele fala, gente, como eu sou lindo. Né? Não tinha espelho, não tinha selfie. Então, quando ele vê alguém tão parecido com quem ele se identifica, ele fala, nossa, como eu sou lindo. Eu nunca tinha percebido isso. Mas quando o pecado entra, aquela que era a tradução melhor de mim mesmo, passou a ser o meu maior pesadelo. Então surge o indivíduo, fruto da ruptura, fruto do egoísmo. Quando Deus se aproxima de Adão, fala, Adão, o que aconteceu? Ele fala, não estou sabendo de nada, foi a mulher que o Senhor me deu, a culpa é sua e dela. Aqueles três que eram
mulher, homem e Deus, vamos usar essa forma, uma relação harmônica, de repente passaram a ser, aqueles três que eram um só, de repente passaram a ser três indivíduos. E tinha um quarto ainda que era a serpente. Quando a gente pensa em individualidade, isso tem que vir para o nosso coração de modo muito firme. Agora, por que é importante a gente pensar nisso? Porque, embora a gente saiba, eu não estou falando nada novo para você, mas nós ainda vivemos uma igreja extremamente individualista. Quer ver uma coisa? O nosso templo, ele tem, você que frequentou, que costuma frequentar, você tem uma diferença assim, simples, passa até batido, mas ela é fundamental quando a gente vai escolher o culto que a gente frequenta. Naquele templo a gente ainda senta em banco. Quantas igrejas aqui, que eu vou aproveitar que tem bastante igreja aqui, as igrejas ainda têm banco. Bancão de madeira, que bancão mesmo. São pouquíssimas. Mas há um tempo atrás todas tinham. O que acontece? Esse aqui é muito mais confortável, não é não? Mas olha uma característica aí. Quantas pessoas estão apoiando o bracinho na lateral? Né? É só aqui, como nós temos que ser exemplo para a igreja, né, pastor? Então aqui não tem. Mas olha que interessante, até isso mudou. Quando a gente senta, a gente procura primeiro o melhor lugar, no calor perto do ar-condicionado, no frio perto do sol, onde o som não me atrapalha muito. Aí eu chego, me acomodo, coloco as minhas duas asinhas ali e falo o quê? Esse espaço é meu. Eu chego mais cedo na igreja, procuro o melhor lugar no estacionamento, pensando na hora de sair, porque tem aqueles desavisados que chegam para o carro de qualquer jeito e vai me travar, e como é domingo eu tenho que chegar logo em casa, porque o almoço já está queimando. Então eu já paro meu carro estrategicamente e por aí vai. No banco é uma coisa meio, a gente não tem como controlar isso, né? É ombro com ombro, e tal, irmão, beleza, e chega para lá perto. Aqui não tem como, preencheu a carreira, é isso mesmo. Cada um, como diz o clássico da MPB brasileira, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Não é não? Essa realidade está muito mais presente na vida da igreja do que a gente imagina. E isso se reflete em todas as nossas práticas, não é só no formato litúrgico, ou na acomodação no templo, ou no espaço, seja lá onde for. É no nosso modo de pensar, nos desdobramentos práticos das nossas obras. A gente produz boas obras para ficar bom. E quando eu faço alguma coisa para ficar bom, eu já estou sendo egoísta. Por exemplo, lá em casa a gente tem um sofá e tem duas almofadas amarelas, sofá marrom, duas almofadas amarelas. Eu gosto das almofadas num canto, ele já gosta do outro. E ela, quando eu vou argumentar com ela, fala, amor, assim fica bom. Ela fala, não fica bom, assim que do outro jeito fica bom. Eu falo, não, mas assim fica bom. Mas ela, do outro jeito fica bom. Quer dizer, eu estou sendo egoísta e ela também. Não há um bem comum. Há uma intenção de que fique bom. E quando a gente faz as coisas para ficar bom, nada fica bom, porque tudo é egoísmo. É o bom para mim. Aliás, o Paulo já tinha crise com isso. O bem que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu considero bom, eu não consigo. E aí a conclusão que ele tira, no que nós ouvimos de manhã, duro é para você, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, eu vou traduzir isso para o nosso mineirês e português, é duro ficar dando murro em ponta de faca? É a conclusão que ele tem, não adianta eu querer voltar a uma realidade, não adianta eu querer ser aquilo que eu não posso ser, que eu não quero ser, eu não posso, mas a minha natureza está mudada. Então, quando a gente insiste na realidade do individualismo, nós estamos querendo trazer para a natureza da igreja uma realidade que não é mais da igreja. Nós estamos querendo fazer Nescau com morango. Deixa de ser Nescau, passa a ser outra bebida, mas não é Nescau, Nescau é leite com chocolate e ponto. Se é frio, se é gelado, se é quente, não importa. Questão de natureza. Agora, relação é uma expressão que o próprio Deus usa, direto ou indiretamente, para falar de si mesmo. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo ao mesmo tempo, o tempo todo. Todos os verbos que a gente encontra em Gênesis, que caracterizam esse Deus que vai criar, ou que está criando alguma coisa, estão sempre no plural. Aliás, a primeira vez que aparece o nome de Deus em Gênesis, no primeiro versículo da Bíblia, em princípio criou Deus. É que para nós Deus está bem definido, mas a palavra hebraica original aí é Elohim, que indica Deus no conceito plural. Im, em hebraico, indica plural. Então,
é que a gente não pode fazer isso para não confundir a cabeça quando lê, mas a tradução seria: no princípio criaram deuses, o céu e a terra. Aí você fala: meu Deus, isso é idolatria, do dianho esse negócio. Mas é a forma como Deus se apresenta. Ele diz, então, façamos. Deus está relacionando, se autorrelacionando o tempo todo, e tudo que ele faz, como é que é as características ali, resumidamente, em Gênesis, que identificam a humanidade, conforme a sua imagem e semelhança. E nisso está implícito que nós somos seres relacionais. E é nesse conceito que a igreja precisa convergir. Não há uma igreja aqui e outra na Síria. É uma igreja só. Não tem uma igreja aqui e outra lá em Colombo. É uma igreja só. Enquanto nós estivermos delimitando o nosso espaço, como nós delimitamos os bancos que a gente senta na igreja, ou as cadeiras, nós estamos sendo uma igreja individualista. E aí a igreja deixa de ser aquilo que ela foi chamada para ser. Sendo assim, eu queria pensar em você então, igreja, relação ou individualidade. A primeira coisa que eu quero olhar com você é que a igreja, ela se identifica na relação e não na individualidade. Eu sou a igreja, mas a igreja não sou eu. Eu faço parte da igreja, mas a igreja ela não se identifica somente em mim. É interessante que no Antigo Testamento, Deus usou uma linguagem para expressar a forma que a gente chama de culto. Ele colocou uma série de métodos e criou um ambiente chamado de templo, ou de tabernáculo e tal, depois virou templo. Um espaço. E Deus falou assim: é ali que eu vou me revelar, é ali que eu vou me manifestar. E beleza, tudo certo. Então chega a lei de Moisés. A lei é o quê? A Bíblia fala que a lei é um aio, a lei é uma diretriz, para que a gente não se perca. Então Deus, todo o contexto do Antigo Testamento está ali para ensinar para a gente que nós temos e sempre teremos dificuldade de nos relacionarmos com Deus no que tange aos métodos. Mas no Novo Testamento, uma coisa interessante que acontece é que essa igreja ela vai do templo para a mesa. Porque a expressão mais profunda, ou aquilo que identifica ou caracteriza o DNA da igreja, é justamente quando Jesus está com os seus à mesa. E ele, não estou falando só da Santa Ceia, grandes coisas aconteceram no Novo Testamento em encontros ao redor da mesa. Pecadores, publicanos se reuniram na mesa com Jesus. Gente como eu e você se reuniu com Jesus. E no final, olha como é que a gente está perdido. Jesus está com seus discípulos e ele pega e fala assim, ele pega um pedaço de pão e diz: isto é o meu corpo, que é dado por vós, tomai e comei. Agora, o que é isto? É o pão, né? Ele está com um pedaço de pão, certo? Um pedaço de pão ele parte, fala: isso aqui é o meu corpo, isto aqui é o que me identifica. Ao que me parece, isto, quando eu examino a gramática do texto, Jesus não está se referindo ao pão, ele está se referindo à mesa. Isto é o meu corpo. Tomai e comei. E façam, esse ritual é feito em minha memória, mas não é isso que me identifica. O que me identifica é isso aqui. Mas nós transformamos o encontro em pão. E isso foi uma dificuldade tão grande, porque Paulo, em 1 Coríntios 11, ele teve um baita de um problema com a Santa Ceia. Primeiro porque ele diz que quando o pessoal se reunia, está lá em 1 Coríntios, versículo 18 e 19, Paulo ele fala que há divisões e partidos entre aqueles que se reúnem na igreja. Havia partidarismos na igreja. Então como que pode ter comunhão
onde há divisão e partidarismo. Não tem. E ele começa a combater isso e ele vai pior. Ele vai nos versículos 20 e 21, ele diz: quando vos reunis para a ceia, né, para a comunhão, não é a ceia que comeis. E olha o que ele diz: porque cada um come apressadamente a própria ceia, o próprio pão. E nessa comunhão, e nessa reunião, melhor dizendo, tem gente passando fome. Ao mesmo tempo, tem gente embriagada. Então, quando o povo se reunia, eles se perderam tanto naquilo que os identificava, que era a comunhão, e a expressão da igreja, o ápice da expressão da comunhão, que é a Santa Ceia, passou de tal forma a ser pão, que quando o pessoal se encontrava, eles saíam correndo para, sabe, parece que veio do Ceará a pé, de tanta fome. E aquela coisa, e tinha gente que estava lá atrás da fila que não ficava sem pão. E quando olhava para o lado, tinha aquele pessoal que já estava dando até soluço de tanto que bebeu. Era um contraste enorme, porque o pessoal se reunia por causa dos elementos e não por causa do encontro. Porque a igreja, ela se identifica na relação. A ceia, só para fechar essa questão, ela foi instalada não para que a gente se alimentasse, mas para que a gente compartilhasse. Ou seja, a igreja, no que tange a sua identidade, para alcançar sua plenitude, ela precisa aprender a migrar do templo ou do culto para a mesa, sabe? Do ritual para a experiência, da reunião meramente para a comunhão. Porque não há, absolutamente, não há como a igreja ser identificada na individualidade e em todas as formas como a individualidade se expressa. E nós precisamos aprender isso, queridos. Porque senão, quando eu receber uma notícia, e agora está virando coisa comum essa notícia de atentado, de crente que morreu, do outro maluco que entrou numa igreja e matou. Está virando comum para nós. Antes isso tomava o dia inteiro de plantão nos canais abertos. Agora, se você quiser ver, você vai na Globo News, porque os canais nem perdem tempo mais atrapalhando a programação para contar atentado. Ou na Band News, ou qualquer outro canal que você quiser. Porque já virou tão comum. O que isso expressa? Expressa que tragédias que estão acontecendo do nosso lado, com irmãos nossos, estão se tornando para nós expressões de individualidade. Pois é, infelizmente, que triste, né? Como é que nós conseguimos dormir com aquelas cenas de crianças morrendo afogadas no Mediterrâneo? Como que você consegue dormir com isso? Fala para mim. Como que a gente consegue, vamos estreitar um pouco mais, como é que a gente consegue dormir nessa cidade, sabendo que tem gente, às vezes a 2, 3 quadras da nossa casa, morrendo de frio? Como que a gente consegue dormir? É porque nós estamos calcados numa cultura de individualidade e não de relação. Porque ema, cada um com seus problemas. É assim que a gente se define. E isso precisa ser quebrado, irmãos. Segundo, a igreja, ela se identifica, mas a igreja também se realiza na relação e não na individualidade. Paulo, quando fala de Deus, ele diz: nele vivemos, mas ele também diz que nele nós nos movemos. Eu quero deixar isso para um terceiro momento, mas nós existimos. Realizar, ou se realizar, tem a ver com existência, tem a ver com razão de vida, tem a ver com aquilo que dá sentido para a vida. E a igreja, como a gente está dizendo, ela é, então, em tese, a expressão da coletividade e não da individualidade.
E para auxiliar a gente nessa análise, olha comigo lá o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 20. Jesus diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os der ouvido, ou não atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil ou publicano. Aí vem um jugo de Jesus, vem um posicionamento de Jesus como rabino, como líder, como mestre. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido ligado nos céus. E vem um outro jugo. Em verdade também vos digo que, se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Olha só que interessante. Jesus, ele está falando aqui de como a gente deve tratar um irmão que está sendo acusado ou que fez alguma coisa de errado para nós. Certo? Então, a gente está lendo um texto que fala para a gente reconciliação. Note essa palavra. Jesus está ensinando a gente não só acerca da necessidade que a gente tem de se reconciliar, mas ele está dando até um método de como fazer isso. Certo? E aí, nos versículos aqui que a gente leu, de 18 a 20 especialmente, Jesus ele remonta algumas características funcionais da igreja que ele chama dele. Porque lá em Mateus capítulo 16, Jesus chama os seus discípulos à parte e ele fala assim, aqui, como é que o povo está entendendo tudo que a gente está falando? O que o povo diz que eu sou? Aí, o povo está meio perdidão, assim, o pessoal fala que o senhor é Jeremias, parente dele, ou João Batista, algum profeta, alguma coisa nesse sentido aí, Elias. Aí Jesus, e vocês? E vocês que andam comigo, vocês que falam de mim, como é que vocês estão me interpretando? Quem vocês dizem que eu sou? Aí o Pedrão, não podia ser outro, ele, antes de Jesus terminar a fala, né, isso é comentário davinista. Eu imagino assim, que antes dele terminar a fala, o Pedrão falou, não, tu és o Cristo, Senhor. Né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz algo fantástico, tu és Pedro, você é uma fagulha de rocha, ô Simãozinho. Você é um cascalho. Mas você acabou de dizer algo tão profundo como uma rocha. Esse diálogo, tu és Petrus, sobre esta Petra. Esse fundamento que você falou, isso aí é algo a partir do qual, aí Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela e tudo mais. Agora, note essa expressão, a minha igreja. Então, quando eu falo assim, essa é a minha gravata, eu não estou dizendo que essa aqui é a única gravata. O reverendo Juarez tem a gravata dele, o reverendo Wesley tem a gravata dele, o presbítero Antônio Carlos tem a gravata dele. Não é a única gravata, e cada um de uma cor diferente. Mas tem uma que é minha. E na minha gravata está expresso o quê? O meu gosto. Né? Porque eu fui lá, escolhi, alguns eu ganho de presente, faço bom grado de ganhar gravata de presente, fica a dica. E por aí vai. Mas ela traz algo que me identifica, porque é meu. Então a gente tem que pensar, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que existem outras formas de ser igreja que não são as de Jesus. E quando ele está trazendo essa conversa para o contexto de reconciliação, ele está dizendo que existem outras formas da gente levar a vida que não são as de Jesus.
Como, por exemplo, a teologia do pagodeiro lá, do Zeca. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa teologia é do teólogo Zeca Pagodinho. E às vezes ela é até boa. Mas não é assim que Deus trata a nossa vida. Não é deixar a vida me levar. A vida tem propósitos. Há propósito para tudo que acontece debaixo do céu. Não é assim, ó. Agora, mais profundo do que isso, Jesus fala assim. Então, existe, eu volto lá em Gênesis. Quando Deus estava criando a humanidade, ele viu o Adãozinho lá. E ele parou e falou assim, gente, cavalo, égua, boi, vaca, né? Cachorro, cadela, cachorra, eu não sei qual que é pior. Adão, e gente, esse homem está sozinho. Não é bom que ele esteja só. Não é isso que a Bíblia diz? Não é bom. Quer dizer, possível é. É uma opção? É. Bom? Nunca será. Porque a plenitude, a realização da igreja se dá na relação. E Jesus diz que a sua presença, eu não estou dizendo que não é importante aquele tempo que a gente tem sozinho de oração. O próprio Jesus fala isso da dinâmica de oração. Não é disso que eu estou falando de expressão de igreja, de identificação de igreja. Jesus fala que ele está presente na comunhão. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Então essa sua ideia de que você pode ser igreja, você não precisa vir na igreja, sabe? Essa ideia de que, não, eu creio em Deus, eu creio na palavra, eu faço aqui o meu culto, isso aí é coisa do capeta, irmão. Isso não existe. Pelo menos essa igreja que Jesus falou que ia edificar a partir da expressão de Pedro, não é. Pode ser outra igreja. Mas essa igreja que a gente diz que faz parte, ela se expressa, ela se realiza, melhor dizendo, na relação e não na individualidade. É preciso ter 2 ou 3. É preciso ter expressão de comunhão. Um pouco mais do que isso. Eu estou falando com isso aqui, gente, que só mais um adendo a esse aspecto. E note que Jesus está presente na relação entre 2 e 3. O que para mim me lembra uma outra questão. Onde Jesus está presente, e no contexto do que ele está falando aqui, onde Jesus está presente, isso significa que há redenção. Onde Jesus está, há transformação. Não importa o contexto que seja. Desde o princípio foi assim. A terra estava sem forma e vazia, o Espírito Santo se movendo, aí haja, disse Deus. João 1 diz que Jesus é o verbo. Então, quando Jesus expressa, ele é o verbo, ele é a palavra, disse Deus, haja luz. As coisas começam a ordenar. Eu não sei como é que você imagina isso, mas eu tenho uma concepção psicodélica do negócio, que eu não quero nem compartilhar com você. Mas fato é que onde Jesus está, o caos passa a ser ordenado, tanto o externo quanto o interno. Então, quando a igreja se reúne, a igreja, o que Jesus está dizendo aqui é profundo, porque ele está dizendo que a igreja, ela é também a expressão da redenção. Até mesmo porque, para eu poder ser curado do meu pecado, eu preciso confessar para você, que a Bíblia ensina esses 2 procedimentos, não se esqueça. Confessai a Deus para serdes perdoado, mas eu preciso confessar o próximo para ser curado. Porque às vezes Deus vai falar assim, não, eu te perdoo, mas como é que vai ficar o negócio lá com o problema que você teve com o Zezão lá? Você mentiu para ele, cara. Deus não é um confessionário, onde a gente conta tudo para ele e fica tudo ali. Então, aliás, na própria confissão, Deus, o próprio Espírito Santo fala assim, beleza, está tudo certo entre nós, zerada a conta. Agora você vai lá e zera com o seu irmão, porque você causou prejuízo para ele. Mas essa parte não. Individualidade, individualismo. A igreja expressa a redenção. Em último lugar, queridos, eu estou dizendo também, e esse versículo mostra para a gente, que a igreja se movimenta na relação e não na individualidade. A igreja se identifica, a igreja
se realiza e a igreja se movimenta. Onde é que o apóstolo Paulo estava? No campo missionário. Olha o que ele diz aqui para a gente em Atos. Por isso que eu separei esse ponto por terceiro. Nele vivemos, nos movemos. Não existe outra razão através da qual a igreja se movimente. Você acabou de ver o presbítero Antônio Carlos trazendo para a gente um panorama dos nossos projetos, os projetos da CP, né? Vaga no lar de idosos. E a gente, olha, se nós um dia resolvermos fazer da ACP, estou falando do nosso contexto, para não falar do contexto do vizinho, vou falar de nós. O dia que a gente começar a fazer tudo isso, por isso só, isso perde o sentido. Porque isso pode se tornar uma coisa qualquer, um projeto da prefeitura, do governo, um projeto pessoal. Aliás, abre um parênteses, deixa eu confessar, tem muito projeto que é da igreja que a gente acha que é nosso. Porque eu estou desde o princípio nisso, o negócio começou lá em casa, então é meu. Não é seu, não, é de Jesus. Não conta para ninguém. Porque tudo que a igreja faz, todo o movimento da igreja é impelido. Aliás, Jesus ele não fala só de impelir, ele fala assim, ele é o princípio e o fim, o alfa, o ômega. Paulo vai escrever aos Romanos dizendo, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Não tem nenhum movimento da igreja que não seja em Cristo, de Cristo, por Cristo, para Cristo. É por isso que o Paulo ele ia plantando igreja, e ele ia escrevendo carta, ele ia se comunicando com a igreja. Como é que está a igreja aí em Colombo? Como é que está a igreja em Araucária? Como é que está a igreja aí em Pinhais? Como é que está a igreja aí na Síria? Na Síria a coisa está meio braba. Precisa ter um movimento. Nós estamos aqui nessa manhã, mas aqui mesmo, nesse lugar, tem gente que está às vésperas de entrar no avião e ir para outro país. Aí você fala assim, eu não tenho chamado para isso. Mas você é chamado para participar disso, meu irmão. Por favor, não estou falando de grana, não. Eu estou falando de engajamento pessoal. Você recebe todo mês, na nossa revista da igreja, uma série de relatos de famílias, de missionários. Alguns, inclusive, são relatos assim, que mexem com a gente. Agora, essa revista, aliás, isso é um cuidado que a gente, como conselho, a gente precisa ter sempre, quando a gente pensa na revista. A revista da igreja não é um espaço para publicidade. A gente precisa de irmãos que estejam dispostos a investir nisso, porque a revista tem que ser mais um veículo de comunicação do que Deus tem feito em nós, por nós e através de nós. Porque senão, a identidade cristã pode se tornar alguma igualzinha à revista Veja, à revista Época, e por aí vai. E às vezes ela é igual, porque a gente pega ela aqui, olha, nossa, que trabalho bonito que foi feito na capa hoje, mas a gente nem folheia. E aí fica lá a carta do missionáriozinho, está lá do outro lado do mundo, esperando a sua oração. E o pior, quando a gente chega ao cúmulo, às vezes, de ver um irmão aqui, às vezes é um missionário lá do outro lado do mundo pregar aqui, a gente termina o culto, a gente quer, na verdade, conhecer ele pessoalmente, que a gente só vê ele na foto. Ele, esse aí que é o fulano? É. Aí a gente chega nele e fala assim, irmão, eu tenho orado por você. Mentiroso. Cuidado. Cuidado. Todo movimento da igreja precisa ser em Cristo, por Cristo, para Cristo, de Cristo. Nós estamos aqui envolvidos, essa igreja ela está envolvida com cerca de 40 famílias, não é isso mais ou menos, pastor? 37 famílias de missionários ao redor do mundo. Gente, desculpa os irmãos de outras igrejas, mas eu encho o peito para falar isso da minha igreja. Eu encho o peito mesmo. Porque não é qualquer igreja, não. E você recebeu aí, há pouco tempo, você que é membro da igreja, um balanceio da nossa igreja, você pode mensurar o que isso significa para a nossa igreja. Agora, eu volto a dizer, o dia que isso passar a ser um fim em si mesmo para nós, para de fazer. Porque você não está se movendo em Cristo.
Nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Dele também somos geração, ele termina dizendo. Nós somos gerados por Deus, queridos. A Igreja Presbiteriana de Curitiba foi gerada por Deus. Ontem, quando terminou tudo aqui, o pastor Davi Lago e o Marcos Almeida, eles não aguentaram a funhanha que deu dentro deles. Sabe o que é funhanha, né? Faniquito, funhanha. Sabe aquela coceira? Falei assim, pastor, deixa eu conhecer aquele templo lá. Quando eu comecei a contar para eles a história de que o pessoal trabalhava o dia inteiro e depois vinha para cá para construir, aprendi isso com o presbítero Maciel, né, presbítero? O pessoal vinha para cá e fazia uma hora extra e eles ficaram assim, eles usaram uma expressão tão forte, eles falaram assim, tem sangue nesse chão. Tem joelho calejado nesse chão. Glória a Deus por isso. Nós ficamos lá um tempão pensando sobre essa igreja, ela é privilegiada, mas essa igreja não é patrimônio histórico da cidade, gente. Ela não pode ser identificada pela placa que tem lá na frente. Ela é muito mais do que isso. Ela foi plantada por Deus nesse lugar. Isso significa que Deus tem um propósito para essa cidade através dessa igreja. O dia que essa igreja deixar de ser igreja e passar a ser museu, referência histórica, biblioteca municipal, como muita gente já passou por aqui achando que era, a gente perdeu o sentido. E o pior, Cristo não está mais no nosso encontro. Aí, a individualidade tomou conta de nós. E aí as coisas é só questão de tempo para acabar. A minha oração é para que nós possamos convergir tudo que temos, tudo que somos, toda a nossa intenção, tudo que a gente produz, que seja, como Paulo falou, seja por palavra, seja por gesto, seja tudo que você fazer, faça para a glória de Deus. E sabe o que é a glória de Deus? João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito de Deus. Então, fazer as coisas para a glória de Deus significa fazer as coisas como Jesus fazia. Não é fazer as coisas assim, pensando num resultado transcendental. Não. Isso é para fazer para a sua própria glória. Para depois você chegar dizendo, irmão, fui orar no monte, ontem o chão acendeu, os dois estão rolando, um negócio doido. Aí você fala, uau, eu sou espiritual, uau. Dá uma chacoalhada no terno assim, capota uns 50. Todo poderoso. Não, isso aí não, com todo respeito, mas eu acho que não é isso que a igreja não é nisso que a igreja se identifica. Pelo contrário, que todas as nossas expressões sejam a tradução das ações, atitudes, das palavras, que aquele que é a expressão da glória do Pai teria ou faria se estivesse ali no nosso lugar. Que Deus nos abençoe e nos ajude.